Olá! Iniciamos agora nossa segunda aula do módulo 5 da disciplina de Genética de Populações e Evolução. Bem, nesse módulo 5, revisando, estamos estudando a evolução da vida através do tempo geológico. Nesta segunda aula, nós vamos iniciar com o assunto da evolução dos vertebrados. Bem, os vertebrados, eles, de um modo didaticamente falando e não evolutivo, eles são divididos em 5 grupos: os peixes, os anfíbios, os répteis e as aves, que formam um grupo chamado Sauropsida, e os mamíferos. É importante frisar que estamos dividindo esses grupos por serem uma divisão mais didática. Porém, a evolução ela não ocorreu de uma forma de dividir esses grupos entre si. A gente vai ver que eles compartilham várias características entre eles, até porque eles têm o mesmo ancestral comum, que seria o peixe. Sim, nós já fomos peixe um dia. Então, iniciando com o grupo de peixes, nós temos esses vertebrados, eles possuem como características as brânquias e as nadadeiras. Os anfíbios, eles possuem as brânquias, como os peixes, um tegumento muito vascularizado, que é por isso que esses anfíbios eles precisam estar sempre perto de um corpo d'água. Esse nome anfíbio vem de uma vida dupla, né? Que significa anfi. Então, é a vida dele no meio terrestre e no meio aquático. Eles são considerados também uma forma intermediária entre os peixes e os répteis. O grupo dos répteis e das aves, eles possuem como características as penas, as escamas ou placas queratinizadas, também chamados de osteodermos, que são tegumentos mineralizados e impermeáveis. Os mamíferos, nosso último grupo de estudo, eles possuem as glândulas mamárias e os pelos. Nos situando no tempo geológico, nós iremos iniciar na Era Paleozoica, que também é chamada de a Era dos Peixes. Bem, esses peixes, esses vertebrados, eles surgiram no Ordovinciano Siluriano e eles, os peixes primordiais, eles eram peixes sem mandíbulas, também chamados de agnatas. Esses peixes, eles eram filtradores, porque como eles não tinham mandíbulas, eles não conseguiam mastigar o alimento. Então, eles tinham que filtrar o zooplâncton, o fitoplâncton. Já do Siluriano para o Devoniano, nós temos o registro de peixes que já apresentavam mandíbulas, como, por exemplo, os placodermos, que é esse peixe aqui que vocês estão vendo. Olha o crânio desse peixe em relação a uma pessoa aqui. Vocês veem que ele já possuía uma mandíbula e uma mandíbula bem resistente e com uma mordida também bem potente. Infelizmente, esses placodermos eles já estão extintos. Esses peixes eles possuíam uma armadura de proteção também muito grande, provavelmente para protegê-los de predadores. No Devoniano, nós temos o surgimento dos peixes modernos,
que são os condrictes, também chamados de peixes cartilaginosos, são representados pelos tubarões e pelas raias, e os peixes ósseos, os osteíctes. É interessante que no Devoniano nós temos registro de tubarões com morfologias peculiares, como por exemplo o Helicoprion. O Helicoprion, este é o fóssil que nós temos desse tubarão. Esse fóssil só representa a dentição desse tubarão, porque nós não temos o fóssil do tubarão, do corpo desse tubarão. Fósseis de tubarão, de corpo do tubarão, não existem, porque como eles são peixes cartilaginosos, com o tempo, esse tecido mole, esse tecido cartilaginoso, ele vai ser degradado. E o que vai restar vai ser apenas os dentes desses animais, tanto dos tubarões quanto das raias. Os fósseis deles são restritos à dentição deles. E daí nós temos esse fóssil desse tubarão aqui, que são os dentes dele, de como os dentes deles estavam agrupados. E daí as representações paleoartísticas desse tubarão indicam que ele podia ter diversa morfologia. Então ele podia ter uma mandíbula com os dentes em espiral dessa forma. Podiam ter uma mandíbula com o dente em espiral para fora, como esta segunda figura aqui. Além disso, essas mandíbulas elas eram bastante funcionais e resistentes, com uma musculatura provavelmente dava uma força a essa mordida. Os artrópodes atuais são o grupo que possui mais quantidade de espécies distribuídas pelo planeta. E esses artrópodes, eles surgiram antes do Cambriano, ou seja, no pré-Cambriano, antes da Era Paleozoica. Mas de 100 milhões de anos para cá, eles tiveram uma irradiação absurda, ou seja, eles começaram a existir e se diversificar por todo o planeta. Os artrópodes, eles provavelmente surgiram de um ancestral, todos os artrópodes surgiram de um ancestral em comum, apenas um ancestral em comum, são considerados um grupo monofilético. E nós temos os grupos, as divisões desses artrópodes em 5 grupos principais, que são os queliceratos, que são os grupos das aranhas, dos escorpiões. Temos os insetos, tá? Que são os percevejos, as joaninhas, as baratas, as borboletas. Temos o grupo dos crustáceos, caranguejo, siri. Temos os miriápodes, que são as lacraias, por exemplo, e os trilobitas, que foram extintos, são artrópodes extintos na Era Paleozoica, no final da Era Paleozoica. Então, os artrópodes, eles tiveram uma grande diversificação no Carbonífero, tá? No Carbonífero, a gente também tem as primeiras plantas com sementes. E o Carbonífero, ele era o período da Era Paleozoica, onde tínhamos grandes florestas úmidas distribuídas pelo planeta. E
Os insetos, eles eram gigantes, possivelmente pelo clima, que era bem favorável, era um clima mais tropical, e a temperatura também era uma temperatura mais alta, que favorecia a proliferação desses artrópodes. Então, a gente tem aqui uma libélula de cerca de 50 centímetros. Os artrópodes, como eu falei, eles surgiram a partir de um ancestral em comum. Esse ancestral em comum, ele era provavelmente um ancestral aneliforme. Esse ancestral em comum, ele tinha um corpo mais parecido, por exemplo, com uma lacraia. E, posteriormente, ele foi adquirindo adaptações que tornou possível a evolução desse grupo. E quais são as características evolutivas que possibilitaram essa conquista evolutiva dos artrópodes? O exoesqueleto deles, para proteção contra predação, por exemplo. Os apêndices articulados, para locomoção e alimentação. A musculatura estriada. Essa musculatura, ela foi benéfica porque eles conseguiam ter mais força em aprender os alimentos. E a cefalização. A cefalização, ou seja, a concentração dos órgãos sensoriais e neurais na região anterior, que é a região da cabeça. Na era paleozoica também nós temos a evolução do grupo dos tetrápoda. O grupo dos tetrápodas envolve todos os vertebrados com 4 patas, que são desde os anfíbios até os mamíferos. Esses primeiros tetrápodes, com uma forma semelhante a um anfíbio, eles se originaram de um peixe com nadadeiras lobadas, ou seja, os peixes com as nadadeiras lobadas deram origem aos tetrápoda. Essas nadadeiras lobadas, elas sofreram adaptações que ao longo do processo evolutivo se transformaram nas 4 patas desses tetrápodes. Além disso, os tetrápodas, além das 4 patas, como o próprio nome já diz, tetra de 4 e pods ou poda de pé, eles possuem também cada pata com 5 dígitos. Geralmente a gente encontra os 5 dígitos mais preservados nas patas dianteiras. Nas patas traseiras, os 5 dígitos são expressos 4 dígitos, mas o quinto ele fica mais retraído. Bem, antes de continuar com a evolução do grupo dos tetrápodes, ocorreu na era paleozoica dois processos de extinção muito importantes, que foi a extinção do Ordoviciano siluriano, que foi a segunda maior
evento de extinção que a gente teve no nosso planeta. E é a passagem de um clima que estava passando por um efeito estufa para um clima mais frio, ou seja, para uma era glacial. No Ordovinciano, a gente teve uma diversificação nos cefalópodes, bivalves e corais. Essa extinção, cerca de 85% das espécies que existiam naquela época foram extintas. E 1/3 das famílias dos braquiópodes e dos briozoários foram extintos também. Diversos grupos de trilobitas, que são os artrópodes que tinham o corpo dividido em 3 lobos, diversos grupos desses trilobitas, eles foram extintos também. Porém, outros grupos se perpetuaram. A extinção do Ordovinciano-siluriano, ela ocorreu em 2 pulsos. No primeiro pulso, ocorreu que a glaciação do Gondwana, ou seja, a massa continental que estava no hemisfério sul, ela ocorreu uma diminuição da temperatura, o que fez com que o mar se retraísse. O segundo pulso e último ocorreu com o final desse evento de diminuição de temperatura, com um aumento de temperatura e uma transgressão marinha, ou seja, na primeira a temperatura diminuiu e o mar recuou, e na segunda houve um aumento de temperatura, então o derretimento das calotas polares que estavam dentro dos oceanos, que fez com que o mar avançasse terra adentro. Essas variações de temperatura e modificações ambientais, elas foram as responsáveis pela grande extinção que nós tivemos no Ordovinciano-siluriano. A segunda grande extinção que nós tivemos dentro da era paleozoica foi a extinção do Devoniano carbonífero, ou seja, a passagem do período Devoniano para o período carbonífero. É uma transição de um efeito estufa, aqui, como estamos vendo nessa parte da tabela, em verde, que indica um efeito estufa, para uma era glacial, que é indicada pela tabela como essa parte azul. De novo, o que tínhamos no Devoniano para o Carbonífero? A gente já falou da diversificação que a gente teve dos peixes, tanto dos condrictes quanto dos osteíctes, tá? E foi no Devoniano que surgiu os primeiros tetrápodes, ou seja, os primeiros organismos com formas anfíbias. No Carbonífero, nós tínhamos insetos gigantes, por causa das grandes florestas úmidas e também por causa da quantidade de oxigênio. E cerca de 70% a 80% das espécies que existiam nesse período, elas foram extintas durante esse evento de extinção. Primeira afetada foi a comunidade marinha e depois o ambiente terrestre. Quais foram as causas que fizeram com que ocorresse esse evento de extinção do Devoniano ao Carbonífero? Mudança do nível dos oceanos,
uma provável glaciação que fez com que o gás carbônico atmosférico ele fosse capturado e uma anóxia nos nos oceanos e na atmosfera. Ou seja, a atmosfera e o oceano estavam com pouquíssimas, quase nulas, quantidades de oxigênio disponíveis. Ou seja, os seres aeróbicos eles não conseguiam respirar por causa da ausência do oxigênio. O que se deu por causa de um aumento da matéria orgânica nesses mares. Então, o processo de degradação e decomposição dessa matéria orgânica, ele também fez diminuir a quantidade de oxigênio porque precisou para ser utilizado nesse processo. Então, durante o Devoniano Carbonífero, nós temos aqui um avanço da glaciação no Gondwana, perdão. Então, sabendo de como estava o clima e a distribuição dos continentes nesse período, nós podemos voltar para a evolução dos tetrápodes dentro da era paleozoica. Como eu falei, os tetrápodes eles surgiram no Devoniano, mas no Carbonífero eles ganharam uma diversificação maior, justamente porque os continentes estavam provavelmente mais juntos, mais aglomerados, perto do Equador. Então, a temperatura também estava mais propícia ao desenvolvimento desses organismos. Então, no Carbonífero, depois da extinção, a quantidade de oxigênio ela começou a aumentar na atmosfera, também propiciou que esses organismos se desenvolvessem. Então, os primeiros tetrápodas, eles foram seres parecidos com os anfíbios, 4 patas, com uma independência dos corpos de água, porém ainda precisavam desses corpos de água para reprodução e também para manter seu corpo sempre úmido, para facilitar o processo de respiração. E para não haver uma dissecação do seu corpo. Então, os primeiros registros fósseis que nós temos dos tetrápodas são o Tiktaalik, o Acanthostega e o Ichthyostega. Esses primeiros tetrápodes, eles possuíam uma cintura escapular e uma cintura pélvica mais desenvolvida. Os membros eles foram desenvolvidos a partir das nadadeiras lobadas dos seus ancestrais peixes. A musculatura, ela foi uma musculatura também mais desenvolvida justamente para possibilitar a locomoção no ambiente terrestre. E a ausência do opérculo no crânio, ou seja, da abertura do opérculo que os peixes têm no crânio foi fechada. É provável que a locomoção desses primeiros tetrápodes fossem iguais às das nossas salamandras. Então, como vemos aqui nesse GIF, provavelmente esses primeiros tetrápodes se locomoviam dessa forma.
Outra característica evolutiva adquirida pelos tetrápodas a partir dos répteis e das aves foi o ovo amniótico. Os anfíbios, eles ainda precisam dos corpos d'água, além para facilitar o seu processo de respiração e evitar a desidratação, eles também precisam se reproduzir em corpos d'água. Porém, o ovo amniótico, ele surgiu há cerca de 200 milhões de anos atrás e é uma característica evolutiva que veio aumentar essa independência do ambiente aquático para esses tetrápodes. Esse ovo, ele é responsável pela hidratação do embrião para evitar dissecação, proteção contra choques mecânicos e trocas gasosas, além da nutrição. Então, desde um ovo de tartaruga até mesmo ao saco amniótico da nossa espécie humana, ela é uma característica desenvolvida a partir desse ovo amniótico, tá? A respiração, outra característica que possibilitou esse avanço, essa conquista ao meio terrestre dos tetrápodes. A respiração nos peixes, ela ocorre através das brânquias. Mas os tetrápodes, eles desenvolveram os pulmões. E esses pulmões, ao longo da evolução dos tetrápodes, foram se desenvolvendo, adquirindo mais invaginações dentro dos sacos pulmonares, sofrendo um maior processo de irrigação vascular, uma maior troca gasosa, e ao longo do tempo, ao longo da evolução, eles se transformaram de sacos longos e estreitos para pulmões com lóbulos mais robustos, com uma área maior, com irrigações e com ramificações mais diversificadas e numerosas, e aumentou a possibilidade de respiração dentro dos tetrápodes. Aumentou a carga de retenção para a respiração. Vejam aqui como é, por exemplo, um pulmão de uma salamandra e o pulmão de um mamífero como é mais desenvolvido. Outra característica que possibilitou também a evolução dos tetrápodes ao ambiente terrestre foi o desenvolvimento do sistema sensorial. No ambiente aquático, os peixes, por exemplo, eles possuem a linha lateral do corpo. Essa linha lateral, ela serve para notar pequenas diferenças que estão ocorrendo no ambiente. Daí, o peixe, ele pode se situar no seu ambiente devido a, muitas vezes, a essa linha lateral corporal. Porém, no ambiente terrestre, a visão ela é muito importante. Então, ao longo da evolução dos tetrápodas, essa visão ela foi aprimorada. Os olhos eles foram se desenvolvendo. Inclusive, nós temos hoje, a gente pode analisar as fotos abaixo, diferentes morfologias nesses olhos dos tetrápodes, sejam dos anfíbios, dos répteis, das aves e dos mamíferos.
que essas diferentes morfologias também influenciam na funcionalidade desses órgãos sensoriais. A audição ela também foi desenvolvida. O estribo, por exemplo, um dos 3 ossos do nosso ouvido interno, ele se originou do arco iomandibular dos peixes. Então, era um ossinho que estava presente na mandíbula dos peixes, que foi se readequando, e hoje, por exemplo, nos répteis e nos mamíferos, e nas aves, esse osso ele está presente no ouvido interno. Bem, nós temos aqui, para finalizar a passagem da era paleozoica para a era mesozoica, o maior evento de extinção que nós temos registro atual, que é a extinção do Permiano, do período do Permiano, o último período da era paleozoica, para o período Triássico, que é o primeiro período da era mesozoica. As características do planeta nessa transição do Permiano para o Triássico eram as seguintes. Os continentes eles estavam unidos em um único supercontinente chamado Pangeia, que ao longo da era paleozoica esse continente essas massas continentais elas foram se agrupando e no final elas estavam juntas, agrupadas, formando a Pangeia. O grupo de organismos dos tetrápodes que estavam dominando o planeta naquela época foram os mamíferos reptilianos, que eram chamados os sinapsidas. A gente vai ver o motivo porque tem a ver com o crânio deles. E as florestas, as plantas que dominavam o Permiano ao Triássico eram as gimnospermas. A vida marinha era constituída por braquiópodes, gastrópodes, tubarões, foraminíferos, corais e osteites, ou seja, os peixes ósseos. A floresta, como eu falei para vocês, eram dominadas por gimnospermas, ou seja, grandes florestas de plantas com sementes. E elas eram florestas com esse tipo de árvore aqui, por exemplo. E nesse evento de extinção, 95% das espécies marinhas e 70% das terrestres desapareceram. É nesse período de extinção também que os trilobitas são extintos. Todos os grupos de trilobitas que restaram foram extintos no final da era paleozoica, no período de extinção do Permiano-Triássico, ou Permo-Triássico. Outros grupos de organismos que foram também extintos nesse evento de extinção foram os pelicossauros. Os pelicossauros, eles foram os sinapsidas, que tinham uma vela no seu dorso. Essa vela, ela provavelmente servia para termorregulação desses animais. E eles foram extintos, eles habitavam o ambiente terrestre e eles foram extintos durante o Permo-Triássico.